Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. Hoje iremos falar sobre as revoluções inglesas. Mas galera, antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem se inscrever em nosso canal, curtir a nossa videoaula e assim fazer com que o nosso canal leve conhecimento a outras pessoas. Galera, se liga que a nossa videoaula está só começando. Então, pessoal, vamos dar início à nossa videoaula falando sobre as revoluções inglesas. E para isso, vamos nos reportar ao início do século XVII, mais precisamente no ano de 1602, quando acontece a morte da Rainha Elizabeth I. Rainha Elizabeth I que fez parte da famosa dinastia dos Tudor, dinastia essa que ficou famosa na Inglaterra pela implementação do chamado absolutismo de direito e de fato. De direito, porque a coroa inglesa detinha o poder sobre a terra no território inglês. E, de fato, porque a relação política estabelecida entre coroa e população inglesa, de fato, era uma relação absolutista. Turma, algumas curiosidades sobre o governo de Elizabeth I merecem destaque, como, por exemplo, o governo de Elizabeth I ele durou de meados do século XVI até o início do século XVII, quando ocorre sua morte. E algumas características desse governo são muito peculiares, são muito importantes, como, por exemplo, o fortalecimento da política mercantilista e a associação do governo inglês com os corsários, fazendo dessa forma com que a Inglaterra se transformasse numa potência naval nesse momento. Outra coisa importante é o fato de que, a partir do momento que a Inglaterra se transforma numa potência naval, acontece o enriquecimento de algumas classes inglesas, tais como a burguesia e a gentry. Essas classes enriquecidas, e principalmente a gentry, vão cercar as terras no interior da Inglaterra, fazendo com que os camponeses que ali viviam fossem expulsos para os grandes centros. Então, galera, esses fatores que nós acabamos de discutir aqui são fatores que marcam o governo de Elizabeth I. O fato de a Inglaterra ter se transformado numa potência naval e o fato também dos cercamentos terem servido posteriormente como base para todo o processo revolucionário industrial lá na Inglaterra. E turma, mas esse governo da Elizabeth I vai chegar ao fim no ano de 1602, quando se dá a sua morte. E por esse fato, a Inglaterra vai passar ali por um processo de disputa interna para ver quem chegaria ao trono inglês, uma vez que a rainha Elizabeth não tinha deixado nenhum herdeiro para assumir o trono. Essa disputa ela vai ser vencida por Jaime I, que era rei da Escócia e que também era primo de Elizabeth I. Ele era ali o parente mais próximo da rainha, recém-falecida, e que não tinha deixado nenhum herdeiro de direito para assumir o trono. A chegada de Jaime I ao poder, viu, galera, acaba iniciando uma nova dinastia dentro do trono inglês, da coroa inglesa, que foi a dinastia dos Stuart, rompendo decisivamente aí com a dinastia dos Tudor. Galera, mas todo o processo revolucionário inglês ele é dividido em fases. E nós iremos ver aqui agora a Revolução Puritana, que foi uma das primeiras fases aí de todo esse processo, se não a primeira fase desse processo. Galera, e para compreendermos o que foi a Revolução Puritana, a gente vai aí justamente voltar aí na questão da morte da Elizabeth I e da ascensão de Jaime I ao trono da Inglaterra nesse momento. O Jaime I ele vai ter uma série de dificuldades no seu governo e vai também ficar marcado por inúmeras vezes ele dissolver o parlamento inglês nesse processo. Uma das dificuldades que o Jaime I enfrentou nesse seu governo como rei da Inglaterra eram as questões religiosas. Existia na Inglaterra, nesse momento, uma questão religiosa muito marcante, que era a disputa entre o anglicanismo e o puritanismo. O anglicanismo, que tinha como principais representantes os reis, e o puritanismo, que, além da gentry, também era representado pela burguesia e pelo próprio parlamento. Vejamos, nós tínhamos uma disputa política na Inglaterra, disputa essa entre o rei Jaime I e o próprio parlamento, que várias vezes foi dissolvido. Professor, de onde nasce essa disputa política? Nasce também, viu, turma, do fato de Jaime I não ser inglês,
e haver ali naquele momento uma certa picuinha entre o parlamento inglês e o rei Jaime I da Inglaterra, que era na verdade escocês. Além disso tudo, existiam as questões religiosas que sempre foram pano de fundo, né, para vários conflitos mundo afora. Nesse caso, o anglicanismo versus o puritanismo. O rei Jaime I acaba deixando o trono inglês e no seu lugar ascende o seu filho Carlos I. O Carlos I vai tentar inaugurar, de certa forma, um novo modelo de absolutismo dentro da Inglaterra. Não mais o modelo do absolutismo de direito e de fato, mas o absolutismo baseado na teoria do direito divino. Aquela teoria que dizia que o rei ele era um enviado de Deus para governar sobre o povo. O Carlos I vai ficar marcado, né, o seu governo vai ficar marcado pelas diversas dissoluções do parlamento, o que de certa forma aumentou ainda mais a crise entre parlamento e o próprio rei. Outra coisa que vai desagradar no governo do Carlos I vai ser o aumento de impostos. A população vai ficar inconformada com tantos impostos cobrados no governo de Carlos I. Um desses impostos vai ser o ship money, que antes era cobrado somente nas cidades portuárias, agora no governo de Carlos I começou a ser cobrado em todo o território nacional. Tudo isso posto, os ingleses vão dar início a uma guerra civil que vai colocar frente a frente o parlamento inglês versus o rei da Inglaterra, o Carlos I. Essa guerra civil ela vai acontecer de 1642 até 1649. O parlamento, que também estava dividido entre Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, teve o seu exército liderado por Oliver Cromwell. Então, pessoal, passado todo esse processo aí da Revolução Puritana, essa disputa entre o rei da Inglaterra e o parlamento liderado pelo Oliver Cromwell, nós vamos ter aí a morte do rei Carlos I e vamos ter a ascensão ao poder de Oliver Cromwell, líder do parlamento, que vai estabelecer a República de Cromwell, um marco histórico, né, dentro de uma monarquia bem estabelecida e bem antiga lá na Inglaterra. Tinha-se o nascimento de uma república no meio desse processo. Essa república ela teve características importantes, como, por exemplo, a perseguição aos inimigos políticos de Oliver Cromwell. Outra coisa importante nesse momento vai ser o estabelecimento do New Model Army. O New Model Army tinha como característico o fato de que os soldados passaram a ser promovidos com base na competência e não mais por terem nascido em uma família de prestígio, o que de certa forma, traduzindo aí, resumindo, era o seguinte: os soldados agora eram promovidos por mérito e não mais por prestígio familiar. Outra criação importante do Oliver Cromwell nesse momento vai ser a criação dos atos de navegação, que eram leis que diziam que todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelos portos da Grã-Bretanha só podiam ser transportadas em navios ingleses ou pertencentes aos países produtores, o que, de certa forma, acabou prejudicando os holandeses, que eram grandes atravessadores nesse momento, atravessadores comerciais do comércio marítimo. Após o fim da era de Oliver Cromwell, vai assumir o seu filho, o Ricardo Cromwell, e que vai ter várias dificuldades no seu governo, até porque muitos na época apontavam o fato de que Ricardo não possuía o mesmo traquejo político de seu pai. Nesse processo aí, nesse embate dentro do governo de Ricardo Cromwell, vão surgir grupos interessantes e desafiadores naquele momento, como, por exemplo, os niveladores e também os cavadores. E aí, galera, dentro desta perspectiva, nós tínhamos os niveladores. Os niveladores, eles reivindicavam, por exemplo, a dissolução da Câmara dos Lordes, o direito ao voto, o fim dos dízimos cobrados pela igreja e o direito à propriedade privada. Do outro lado, nós tínhamos aí os cavadores. Os cavadores, eles reivindicavam reforma agrária, eles reivindicavam confisco da terra da igreja, do governo e de grandes proprietários, e também reivindicavam a divisão dessas terras para a população pobre. Portanto, galera, mediante a toda essa situação, o governo de Ricardo Cromwell fica praticamente insustentável. Os parlamentares eles vão derrubar o governo de Ricardo Cromwell e vão restabelecer
a monarquia dentro da Inglaterra. Essa fase do processo revolucionário inglês vai ficar conhecido como Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, ela vai ter como pontos importantes aí a volta da monarquia, como já falado aqui, né, a restauração monárquica, que vai colocar no poder o rei Carlos II e posteriormente o seu irmão Jaime II, que vai tentar fazer novamente aquilo que seus antecessores já haviam feito, que era dissolver o parlamento a seu bel prazer. Isso não foi possível porque nesse momento o parlamento já possuía estabelecimentos, já possuía armas suficientes para não deixar que isso acontecesse. Posto isso, nós temos que o Jaime II foi deposto do cargo e em seu lugar o parlamento inglês acabou colocando o Guilherme de Orange, que por curiosidade era genro de Jaime II. O Guilherme de Orange, ele aceitou o trono inglês com algumas condições, tais como assinar e prometer, jurar, né, a Declaração de Direitos ou a Bill of Rights. Aliás, viu, galera, essa Bill of Rights, ela está em vigor na Inglaterra até hoje. Foi ela que criou a famosa monarquia parlamentarista inglesa, que é esse modelo de monarquia que a Inglaterra ainda hoje possui, onde a rainha, no caso a rainha Elizabeth II, ela está lá, mas de fato quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro que é o chefe do parlamento inglês. A Declaração de Direitos, portanto, ela cria um novo cenário político, um novo cenário de monarquia na Inglaterra, onde o rei vai existir, mas de fato quem vai governar vai ser o parlamento na pessoa do primeiro-ministro. Galera, outra coisa importante desse processo vai ser o seguinte, que o estabelecimento da monarquia parlamentarista, ela favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e mais tarde a Inglaterra ela acaba mergulhando em todo esse processo da Revolução Industrial e o capitalismo vai sair muito fortalecido graças a todo esse processo revolucionário inglês que começou lá com a Revolução Puritana e que termina com a Revolução Gloriosa, que aliás recebe esse nome de Revolução Gloriosa porque não houve derramamento de sangue. O Jaime II ele foi retirado do poder e não esboçou nenhuma reação, até porque quem iria assumir o trono em seu lugar era o seu genro, e daí não fazia sentido uma guerra pelo trono inglês, uma vez que ele ficaria em família ainda. E é isso, galera. Um abraço a todos, até a próxima e tchau.